Boa noite a todos. Eu escolhi para a mensagem dessa hora o que se chamou a bandeira da reforma. Alguém sabe quais são os textos da bandeira da reforma? Os versículos, o livro, o capítulo. Não, chegou perto, mas está longe. Chegou perto, mas está longe. Que o errado é muito longe do que é certo, né? Então, de 1515 a 1517, Martinho Lutero vibrava com a nova luz que tinha surgido na mente dele e de muitas outras pessoas sobre o Evangelho. A justificação pela graça, unicamente pela fé. E ele, ao tratar desse assunto, ele teve um problema muito sério, que hoje, para todos nós, é uma coisa costumeira, comum, talvez não tão comum como gostaríamos que fosse. Martinho Lutero tinha um problema muito sério para entender o Evangelho com a palavra justiça. Porque a sua formação religiosa o levava para entender justiça como sendo justiça punitiva. E não há espaço para a justiça punitiva dentro do Evangelho. Há justiça, e ela também é punitiva, mas no que Lutero ensinou, a justiça não era punitiva, era substitutiva. Isso ficou na mente das pessoas e, naquela época, 1517, ninguém entendia nada, até Lutero ficou um tanto embaraçado. Até que um dia, deu o estalo do Vieira nele, e ele se lembrou que, além da justiça punitiva, existe uma outra justiça, a justiça substitutiva. Essa palavra é uma palavra-chave, substitutiva, para se entender o Evangelho e para se viver uma vida cristã feliz, vitoriosa e significativa. Ele, então, ensinou essa nova verdade, que já não é nova porque já estava na Escritura Sagrada, e trouxe um revivamento ao mundo religioso de sua época. A justiça substitutiva é aquela justiça que toma o lugar da pretensa justiça do pecador diante de Deus. A sua justiça diante de Deus, como meio de salvação, não vale nada. É preciso a justiça substitutiva que vem do Evangelho. E Lutero, quando descobriu isso, fez uma declaração que, mais ou menos, eu tenho
na mente essa declaração. Ele diz que quando descobriu a justiça substitutiva de Deus, os portais do céu se abriram e ele entrou. O que eu quero nessa noite é que a justiça substitutiva de Deus entre na sua vida e você entre no céu para permanecer ali. Amém. Não sei se vai dar para explicar tudo, mas pelo menos alguma coisa eu quero explicar. Porque isso para mim é o fundamento da vida cristã. É o fundamento da nossa vida devocional. É o fundamento da nossa vida de santificação. Não haverá santificação, não haverá comunhão com Deus, senão tendo esse fundamento. E passaremos, então, a ter uma profissão vazia e faremos uma substituição errônea desse valor por outros valores. Um deles, mais comum hoje, é a comunhão com Deus. Acorde às 5 horas da manhã para ter comunhão com Deus, senão você está perdido. Isso é a mesma coisa que salvação pelas obras. Não é que não tenha que fazer comunhão, tem que fazer comunhão, ter comunhão com Deus. Mas não desse jeito. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo pela fé viverá. Ele começa fazendo uma definição do que é Evangelho. O que é Evangelho? Evangelho não são só boas novas. Isso é uma parte da verdade. Mas boas novas, há muitas boas novas que não tem nada a ver com Evangelho. Não sei se vocês já sabem, mas hoje apareceu para mim uma boa nova. Lula foi condenado a 9 anos e meio de cadeia. Não foi preso ainda. E não sei se conseguirão prendê-lo, devido à relevância da pessoa dele para a sociedade brasileira. Mas Evangelho não são só boas novas, embora a palavra indique isso. O sentido dicionarizado das palavras da Bíblia não são suficientes para esgotar o conceito bíblico. Mas é uma forma de se estudar. Então, o Evangelho é o quê? O poder de Deus para quê? Para a salvação de quem? De todo aquele que crê. Evangelho é o poder de Deus. Eu procurei o significado dessa palavra. Poder é poder, acabou. Mas só podia entender essa palavra comparativamente. Eu não vou repetir aqui o que eu já fiz aqui do púlpito já algumas vezes, mas vou tentar contar uma outra experiência minha. Em 1966, eu fui para as praias de Angra dos Reis. Quando cheguei na beira da praia, o marinheiro disse: o mar está muito brabo.
Eu que tinha sido criado no mar, conhecia um pouquinho de mar, disse para mim mesmo, esse cara não sabe o que é uma ressaca. Essa ondinha aqui, essa marolinha, é uma ressaca? Não, não pode. Aí desacreditei do marinheiro e entramos no barco. Eu, Otávio Belso, que é neto do primeiro adventista a guardar o sábado no Brasil, Guilherme Belso, o irmão dele, que era médico, Cláudio Belso, entramos no barco. Tudo bem, começo da viagem, tudo maravilha. Mas daqui a um momento eu senti uma sacudidela. Uma sacudidela mais forte. Aí eu percebi que eu estava entrando em alto mar. Eu conhecia a ressaca de praia na beira do mar, não no alto mar. O meu conhecimento era superficial. Daqui a pouco não era mais uma ondinha, era uma ondaça, sem nada embaixo, onde você botar os pés para poder furar e sair para um outro lado. Não tinha como fazer. Era mar embaixo, mar do lado, mar em cima, era mar de tudo quanto era lado e uma onda enorme. A onda entrava pela frente do barco, o barco sempre pega as ondas com o bico, com a proa da embarcação, sobe da onda, quando chega lá em cima, a onda desce repentinamente. E o barco vai junto e você que está com ele vai junto também. Aí bate, tá, lá embaixo. Agora vai arrebentar esse barco. Minha gente, era jogo do Brasil. E todo mundo aqui sabe que eu gosto de futebol. Eu me segurei em 2 mastros, apoiei bem as minhas 2 pernas. Os meus amigos fizeram o mesmo. E o povo do barco, as crianças, as mulheres, todo mundo chorando aos gritos. Porque é agora que a gente vai embora. Eu vi o meu fim naquele dia. E para completar, um militar, quando a embarcação encostou assim, ele, deu no pé, deixou todo mundo na embarcação. E ele foi embora. Faltou coragem para ele. E o meu, faltou consciência, porque eu não sabia direito para onde é que eu ia. Como é que eu ia descer? Vontade de descer deu. Porque as ondas eram muito grandes. Eu estava acostumado com ondas de 4 metros de altura. Essas tinham mais. Aí eu pude entender o tamanho do poder de Deus. Só que o poder de Deus não é como o poder do mar. O poder do mar é para destruir. O poder de Deus é para salvar. Deus usa o seu poder para salvar você da escravidão do pecado. Deus usa o seu poder para perdoar os seus pecados. E faz muita diferença isso. Só quem nunca experimentou, infelizmente, não sabe. Não depende dos seus anos de escolaridade, nem da sua cultura teológica ou da sua ignorância teológica. O Salvador é especial. É muito significativo. O seu poder realmente salva. Eu conheci a mensagem em 1963.
não era, como meus amigos não foram, estar vivo até hoje. O Evangelho me salvou. Não estou falando de teoria, que eu vi alguém dizer. Estou falando da minha experiência com o meu Salvador aos 21 anos de idade. Eu não era um velho como agora eu sou, caquético, com 75 anos de idade. Não. Era jovem. Quem é que tem aqui mais de 21, menos de 21? Levanta a mão. Aí, pouca gente. Eu estava nesse grupo. Tão esperto. O Evangelho fez a diferença na minha vida. Porque o Evangelho não é qualquer coisa, é o poder de Deus para salvar. Aquele que crê. Deus não salva qualquer um. Deus só salva aquele que crê em Cristo. E somente crê em Cristo. Não vem me inventar aí outras histórias que eu às vezes ouço. Não vou nem dizer o nome para não quero ofender ninguém. Mas o Evangelho é esse poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Crê não é a aceitação intelectual de uma verdade. Apenas isso. Crer envolve confiança e uma coisa que a língua portuguesa tem muito boa: confiar-se. O que é mais? É confiança ou confiar-se? Para quem conhece a língua portuguesa, sabe que confiar-se é muito mais do que confiança. Confiar-se é entregar-se completamente. É o que Deus quer fazer por você na hora que você se confia a Ele. Acredita que Ele existe. Crê, confia nele porque Ele existe. E se confia, se entrega a Ele. É como uma moça que vai se casar. No dia das núpcias, o que ela faz? Se entrega. Só que no meio adventista tem um aspecto mais bonito ainda. Não é só a noiva que se entrega, que geralmente os noivos não prestam, não vale nada. É a entrega também do rapaz. Essa mútua entrega é a entrega que Deus quer que nós façamos dentro do âmbito da fé em Cristo. Poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego. Visto que, agora vai uma pergunta de língua portuguesa, visto que qual a classe gramatical dessa palavra? Não vai dizer que você fugiu da escola porque é feio. É que classe gramatical tem essa palavra na língua portuguesa? Tem a classe de conjunção. Mas parabéns, quem falou? Aí atrás, é? Rapaz, foi meu aluno, é por isso que sabe. Não foi ele? É? Então não foi meu aluno, não. Perdi a vantagem. Visto que é a mesma coisa que por quê? Porque no Evangelho, a causa do Evangelho ser tudo isso que é, poder para a salvação de todo aquele que crê, porque no Evangelho se revela o quê? Aí está escrito, o que se revela? Revela o quê? A justiça de Deus. Por isso que eu comecei falando sobre justiça. E se não entender a justiça de Deus, não vai entender nada de Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus, porque no Evangelho está revelada a justiça de Deus. A justiça substitutiva de Deus. A justiça que Deus
doa ao pecador. A justiça com que Deus veste o pecador para estar diante dele, tendo obediência totalmente perfeita. Porque Jesus é a sua obediência. Porque a justiça de Deus se revela, se mostra. Onde? No Evangelho. Onde é o lugar de eu encontrar a salvação? No Evangelho. Estude a palavra Evangelho na sua Bíblia. Pega uma chave bíblica e leia todas as passagens que a Bíblia tem com a palavra Evangelho. A melhor para mim de todas é essa aqui. A justiça de Deus se revela no Evangelho como? De fé em fé. Ou seja, eu comecei, quando entrei para a igreja adventista, pela fé. Estava perdido, uma vida miserável. Encontrei o Evangelho, através do pastor Enoque de Oliveira, numa série de conferências na igreja de Botafogo, tendo como fundo musical o quarteto da Voz da Profecia, então reiniciado. Fui mal acostumado. Entrei na igreja ouvindo o melhor pregador e a melhor música. Não tinha como hoje tem um monte de músico, de cantor, de cantora. Então, o Evangelho entrou na minha vida, de que maneira? De fé em fé. Quando eu entrei para a igreja, eu entrei atraído pela salvação, pela fé, embora eu não tivesse noção clara de nada disso. Mas como as coisas mexeram comigo, transformaram a minha vida. E eu pude experimentar a beleza da salvação. Eu fui não é porque eu fui, todo mundo tem que ir. Eu fui aos prantos. Um dia eu saí da igreja, às 9h, fiz o caminho mais extenso para a minha casa, que ficava, a igreja de Botafogo, fica na praia, perto da praia de Botafogo. É o bairro de Botafogo, onde tem o clube Botafogo de futebol. Fui para um lugar mais distante e voltei para a minha casa. Quando eu cheguei lá, quem estava na porta do prédio? Vocês adivinham? O pastor da igreja. Nunca mais vou esquecer isso. Ele disse para mim: Luiz, tudo bem? Falei: pastor, nunca foi tão bom como agora. Boa noite. E tchuf, entrei. Não tinha que conversar nada com ninguém. Mas é o quê? Que o que eu mais precisava eu recebi. Agora, não é só começar na fé, continuar na fé. Quando eu entrei na igreja, aí lá vem calça comprida, tamanho de roupa, não sei o que lá do cabelo, e as mulheres só sofrendo. O homem enfia o porrete das exigências morais deles e escravizam a mulher. Não estou dizendo que isso ou aquilo é certo ou errado, só estou mostrando que a gente chega na igreja, toma uma dose terrível de obras e perde aquela beleza da salvação. Felizmente, eu encontrei outros pregadores que também já viviam salvação pela fé, e eu ouvi com eles de novo. Altino Martins foi um deles, que formou a minha mentalidade, que formaram a minha mentalidade. Eu não sei viver vida cristã sem isso. É de fé em fé. É fé no começo da vida cristã, fé durante a vida cristã e fé no fim da vida cristã.
E termino com essa última frase. O justo viverá por fé. Só que no original, a palavra fé não está ligada pela conjunção por a palavra viverá, e sim a palavra justo. O que é justo por fé, o que foi justificado pela justiça substitutiva de Cristo, esse viverá. Viverá as maravilhas da salvação em Cristo. Viverá o prazer de cantar um hino na igreja com satisfação. Viverá o prazer de ver o pobre sendo ajudado ou ajudar o pobre. Viverá a felicidade de ver almas descendo ao tanque batismal. Não será nunca um crente infrutífero, que só fica nas normas do Evangelho e não vive a essência do Evangelho. Que a gente possa experimentar esse Evangelho na nossa vida e se tornar uma nova pessoa em Jesus. Amém. Posso tomar? Depois, né? Vamos orar. Todos em pé, por favor. Querido Pai, louvado e bendito seja o teu santo nome. Tu és um Deus bondoso, misericordioso, justo para com todos nós. Obrigado porque nos ofereceste a justiça pela fé. Dá-nos capacidade para podermos abraçá-la em nossa vida. Que o nosso coração esteja aberto para recebê-lo em cada momento. E que ela, a justiça de Cristo, esteja dirigindo os nossos passos a cada momento. Em nome de Jesus. Amém.